Êxodo capítulo 20. Nós vamos nos concentrar nos versículos 8 até 11 de Êxodo capítulo 20. Como falei, essa série vai ser uma série de exposições, não vai ser em um livro. Nós selecionamos algumas passagens e vamos pregá-las para vocês. Sobre mordomia cristã. O que isso significa? Bom, desde os tempos do Novo Testamento, a palavra mordomo, naquela época, significava o chefe da casa. O mordomo era o administrador do lar, era o nome que os romanos davam para o principal escravo, o principal servo de uma propriedade. Era a pessoa responsável por administrar as coisas do seu senhor, administrar os outros escravos e prestar contas do que estava sendo gasto, dos recursos, enfim. Era esse nome que se dava, o mordomo. Ao longo do tempo, da história da igreja em especial, foi cunhado o termo mordomia cristã. Vem da ideia do mordomo, da época do Império Romano, e a mordomia cristã está relacionada à maneira com que nós administramos as coisas do nosso Senhor. As coisas que Deus tem nos confiado. Não só coisas, não só recursos, mas pessoas. O seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os entes queridos que moram com você, a sua saúde, os seus pensamentos, o seu corpo, o seu trabalho, o seu dinheiro, os bens, carro, casa, e todas as coisas que você pode imaginar agora, que você pode atribuir a Deus. Foi Deus quem deu. Então, a mordomia cristã é a área de estudo da vida de um discípulo de Jesus que está relacionada a isso. Deus é dono de tudo. E se eu tenho alguma coisa, a minha própria vida, isso significa que Ele me deu isso, Ele me concedeu isso. O que é que temos que Deus não tenha nos dado? E se Deus é dono de tudo e o que eu tenho não é meu, significa que um dia vou prestar contas a Deus pela maneira com que eu administrei essas coisas, com que eu conduzi, com que eu usei essas coisas. Então a pergunta principal para nós, enquanto nós estamos trabalhando essa série, é se nós temos sido bons mordomos daquilo que Deus tem nos confiado. O que Deus tem nos confiado? Tudo o que você tem. Tudo. Agora eu quero que você pense sobre essas coisas. Coloque-as no seu pensamento, na sua imaginação e deixe isso aí, porque nós vamos conversar sobre isso ao longo dos domingos de janeiro. Ao todo, a minha intenção é falar sobre 5 temas principais da mordomia cristã. Hoje nós vamos falar sobre a mordomia do tempo, como administrar o tempo que Deus nos deu. A segunda mensagem será sobre a mordomia da família, como administrar a família que Deus tem nos confiado. Terceiro, vamos falar sobre a mordomia das finanças. Vai ser muito interessante. A gente vai abrir Provérbios e vai meditar em como Deus orienta o uso dos recursos financeiros. Quarto, nós vamos falar sobre a mordomia do trabalho, como nós nos comportamos, como nós lidamos com o trabalho, também à luz de Provérbios. E em quinto lugar, vamos falar sobre a mordomia dos dons que Deus tem nos confiado. Os dons para a edificação da sua igreja. E aí você vai ser bem desafiado a se envolver esse ano, não administrar e fazer uma boa mordomia apenas das coisas lá fora, mas principalmente quando as coisas estão relacionadas à igreja. Então esse é o propósito. Hoje começamos com a mordomia do tempo. Tudo bem? Estamos juntos? Se alguém dormir, cutuca a pessoa do teu lado. Se for você que for dormir, pede para a pessoa do teu lado te acordar se você dormir. Vamos lá, Êxodo capítulo 20, versículos 8 até 11. Eu vou fazer a leitura do texto. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus.
Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém? Hoje vamos falar sobre o sábado. O livro de Êxodo, ele narra como o povo de Israel foi tirado da escravidão ao Egito, por mão forte, poderosa. Lembra das 10 maravilhas que Deus fez lá, as 10 pragas. E ele liberta o povo de Israel das mãos do Egito, sob a liderança de Moisés, e os conduz até o monte Sinai. É um local ali no deserto, e nesse monte Deus entrega ao povo a lei de Moisés, que é resumida nos 10 mandamentos. Basicamente o livro de Êxodo diz sobre isso. Eles começam a andar depois do livro de Êxodo, que é a peregrinação do povo no deserto. Nós estamos no capítulo 20, e no capítulo 20 é onde Deus introduz os 10 mandamentos ao povo. Antes de falarmos sobre o mandamento que nós lemos, que é o 4º mandamento, nós precisamos lembrar como os mandamentos começam. Olha o início do capítulo 20, versículos 1 e 2, o que nos dizem. Então Deus falou todas estas palavras. Olha o que Deus falou para o povo. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Você percebeu o que Deus está dizendo sobre quem Ele é para o povo? Deus está dizendo, eu já sou o Deus de vocês. Eu já libertei vocês da escravidão. Eu já salvei vocês. Eu já sou o seu Senhor. O que isso significa? Significa que os 10 mandamentos não são regras, ou não são meios que o povo deveria cumprir para se alcançar a salvação de Deus. Não, Deus já os salvou. Deus já é o Deus deles. Os 10 mandamentos são resultados do povo ter sido salvo por Deus. Em outras palavras, o povo não obedeceria aos mandamentos de Deus para merecer o favor de Deus. Como se, eu preciso ser melhor para Deus ter um pouco de misericórdia de mim. Não, os 10 mandamentos são respostas de alguém que já foi alcançado pela misericórdia de Deus. Deus já se manifestou a eles. Deus já os salvou. Deus já os libertou. E uma vez que Deus fez tudo isso, então Deus diz, sabe como vocês vão responder a isso? Sabe como vocês vão demonstrar a sua gratidão? Sabe como vocês vão se comportar agora nessa nova vida de liberdade? Dessa forma. Então, considere os 10 mandamentos como orientações para crentes, como eles devem viver. Orientações para a vida de santificação. Não são regras para não crentes, para descrentes serem salvos. Não. Para descrentes serem salvos, você pode ler os 10 mandamentos e falar, está vendo, você não consegue cumprir isso. Ele vai falar, não consigo mesmo, e agora? Bom, então você aponta para Jesus Cristo, fala, Jesus cumpriu a lei por você. Tá, e agora como é que eu vivo? Volte para os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não são leis para serem salvos, para sermos salvos. Mas uma vez que somos salvos, há um autor na história que disse assim, a lei, os 10 mandamentos nos conduzem até Cristo. E aí Cristo nos conduz aos 10 mandamentos. É a forma com que Deus espera que o seu povo viva a partir de agora que foi salvo. Faz sentido? Estamos juntos? Então, não é para ser salvo, é resultado da salvação. Como agradar a Deus uma vez que eu fui salvo já fui liberto por Ele. Bom, são 10 mandamentos e os 10 mandamentos ensinam basicamente o povo a amar a Deus e amar ao próximo. Nos 4 primeiros mandamentos você tem orientações de como o povo deveria se relacionar com Deus. Nos outros 6 mandamentos, você tem orientações de como eles deveriam se relacionar uns com os outros, começando com seus pais, depois com o próximo, enfim. Então, o 4º mandamento está dentro do pacote de como se relacionar com Deus. Como eu amo a Deus. É o que nós lemos no 4º mandamento. O meu propósito no tempo que ainda temos aqui é dividir a nossa mensagem em 2 partes. A primeira, eu vou tentar explicar o que significa esse texto à luz do Novo Testamento. Então, é um mandamento para Israel. E o que isso tem a ver com a gente? A gente vai olhar para o Novo Testamento e ver como ele se aplica para a vida cristã.
E depois eu vou trazer na segunda parte aplicações bem práticas do que esse texto nos ensina. Então você vai sair daqui com várias coisas, vários desafios, provocações de como você está administrando o tempo que Deus tem te dado. Tá bom? Esse é o meu propósito. Vamos lá para a primeira parte, o significado do quarto mandamento. Vamos ler de novo o versículo 8. Olha o que diz o versículo 8. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. A palavra lembrar aqui pode ser traduzida por recordar. Sábado é a tradução de uma palavrinha hebraica, Shabat. Talvez você já tenha ouvido falar dessa palavrinha. O que Deus está dizendo, se lembrem do Shabat. Qual que é o propósito? Ele diz, santificar esse dia. A palavra santo significa algo separado, diferente, distinto das outras coisas. Separado para um uso específico. Então a lógica aqui é, se Deus é santo, Deus é um ser completamente diferente de todos os outros seres. Ele criou todas as coisas, Ele não é como nós. Deus está acima da criação, está acima dos seres. Deus é santo. Mas ao chamar um povo e salvar um povo, Deus deseja que esse povo também seja como Ele. Que esse povo busque a semelhança dEle. Deus espera que o seu povo também seja santo. Também seja dedicado a Ele, separado do mundo, diferente dos demais que não o conhecem. E isso significa, como ele diz no versículo 8, tratar o sábado como um dia santo. Um dia diferente, um dia separado para o próprio Deus. Como nós vamos tratar, ou melhor, como o povo de Israel deveria tratar o dia de sábado diferente dos outros? É o que ele diz nos versículos 9 e 10. Olha lá. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Como tornar o dia de sábado, naquele contexto, separado, santo? Primeiro, o povo iria trabalhar nos primeiros 6 dias. O texto diz, vocês vão fazer toda a sua obra. Vocês vão buscar o seu sustento nos primeiros 6 dias. Mas, quando chegar o 7º, vocês vão dedicar ou vocês vão consagrar esse dia a Deus. Nesse dia ninguém deve trabalhar. Perceba a ênfase, e o texto repete, ele poderia ter sido bem genérico, mas ele é bem específico. Nem você vai trabalhar, nem os seus filhos vão trabalhar, nem os seus escravos vão trabalhar, nem os seus animais vão trabalhar. E se tiver estrangeiro morando com você, mesmo que ele não tenha nascido no povo de Israel, ele também não vai trabalhar. Que tipo de trabalho não vai ser feito nesse dia? Bom, pela lógica do texto, é o trabalho que você faz nos 6 primeiros dias. Nos 6 primeiros dias você faz o seu trabalho, você busca o seu sustento. Nesse dia você não vai fazer isso. Estamos juntos aqui? A razão está no versículo 11. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Olha o que Moisés está dizendo aqui, Deus através de Moisés. Por que devemos tratar, ou por que o povo de Israel deveria tratar o tempo dessa forma? Porque foi o que Deus fez na criação. Aqui Moisés está lembrando de Gênesis, capítulo 2, versículos 1 a 3 em especial. Deus criou tudo em 6 dias, e no 7º dia Deus descansou. O que isso significa, né? Significa que Deus ficou cansado, né? Nossa, deu um trabalhão fazer os céus, a terra, os animais, os peixes, o homem, né? O homem dá trabalho mesmo. E aí Deus ficou tão cansado que ele encostou numa pedra lá e falou, gente, não me acorda não. Foi isso que Deus fez? Bom, não dá para imaginar Deus fazendo isso, até porque não é isso que a palavra descansar, naquele contexto, significa. A palavra descansar usada em Gênesis e também repetida aqui, ela também tem o sentido de concluir, de parar de se fazer algo. Então não é descansou porque estava cansado, é descansou porque parou de fazer o que estava fazendo. Nos 6 primeiros dias Deus fez tudo o que era para ser feito. E no 7º já não tinha mais nada para criar. O que Deus fez? Parou. Então, ao lembrar do descanso de Deus no 7º dia, lembre-se disso, Deus parou, porque Ele fez tudo o que tinha que fazer
nos 6 primeiros dias. Então, segundo o próprio Deus, na segunda parte do versículo 11 a gente lê, por causa de Deus ter parado no 7º dia, Ele abençoou o 7º dia. Abençoar significa bendizer. Deus considerou o 7º dia especial. Ele bendisse o 7º dia. E em segundo lugar, o versículo 11 diz, Deus o santificou. Deus separou o 7º dia dentre todos os outros dias para tratá-lo de forma especial. Agora é a hora que fica aquela interrogação vermelha bem na sua mente, né? Enquanto você fica me olhando. A minha cara nem está mais aqui, está uma interrogação. O que isso significa, né? A gente vai se tornar adventista do 7º dia a partir de agora? Bom, essa foi a pergunta que os israelitas fizeram desde que Deus deu essa ordem para eles. O que significa guardar o sábado? O sábado sempre foi, na história de Israel já, tema de grande debate, de grande confusão. Nós sabemos que o povo quebrou o sábado, porque eles não quebraram apenas o sábado, mas todos os outros 9 mandamentos, porque eles foram exilados para a Babilônia. Então, eles quebraram a lei de Deus, eles não cumpriram o sábado como deveriam cumprir. E os profetas condenam isso. Há vários profetas em que Deus diz, porque vocês não guardaram os meus sábados, vocês estão indo para o exílio. Então, o povo quebrou, mesmo que a gente não saiba o que isso significava tão claramente pelo texto. Quando eles voltam para Jerusalém, depois da libertação ou da permissão para voltarem, por meio de Esdras e Neemias, ainda assim, se você ler esses livros, você vai perceber que deu confusão lá também. O povo ainda assim não estava guardando o sábado como se esperava que fosse guardado. Com o tempo, várias interpretações do que o sábado significava foram surgindo. Você começou a ter regras que rabinos, mestres, começaram a criar. Então, eles diziam, para que a gente guarde o sábado como Deus quer, tem uma lista de coisas que a gente não pode fazer e tem uma lista de coisas que a gente deve fazer. A lista de não deve era maior, obviamente. E aí você tinha leis, por exemplo, dizendo que você não podia carregar alguma coisa daqui até ali, podia dar certo número de passos e não mais do que aquilo, senão você já teria quebrado o sábado. Você não podia acender fogo, você não podia pegar uma coisa que caiu do chão, enfim, era um monte de regra que Deus nunca tinha dado, mas que as pessoas, tentando interpretar o que ele disse, criaram. E Jesus nasceu em uma época em que isso estava fervilhando. Como é que Jesus lidou com isso? Jesus é Deus em pessoa, Ele é a própria lei em pessoa. Se há alguém que guardou o sábado sem quebrá-lo, foi Jesus, porque Ele nunca pecou. Como Jesus lidou com o sábado? Tem uma passagem que eu gostaria que você abrisse, no Novo Testamento, Mateus capítulo 12, nós vemos de maneira muito especial a forma com que Jesus lidou com esse dia. Mateus 12, versículo 1 até 14. Mateus capítulo 12, de 1 a 14. Vamos ler os versículos de uma forma corrida. Versículo 1. Por aquele tempo, num Shabat, num sábado, Jesus passou pelas searas. Ele estava caminhando, olha lá. Estando os seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus, olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer num sábado. Mas Jesus lhes disse, vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados, no Shabat, os sacerdotes no templo profanam o sábado, porque eles estão trabalhando no templo, e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Versículo 9.
Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Ainda é sábado. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha e num shabat, no sábado, esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Logo, é lícito no shabat, nos sábados, fazer o bem. Então Jesus disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Eles não gostaram de como Jesus interpretou o sábado. Jesus é questionado, nos versículos 1 e 2, sobre os seus discípulos estarem fazendo algo que a lei proibia. Não era apenas a regra dos líderes, era a lei que dizia que não se podia colher espigas. Então, assim, tem uma coisa errada, os discípulos estão quebrando a lei. Que negócio é esse? Jesus responde de duas maneiras. Primeiro, ele cita uma cena, versículos 3 e 4, quando o rei Davi, ele já tinha sido ungido rei, mas Saul estava reinando no seu lugar. Deus já tinha rejeitado Saul, mas ele estava fugindo de Saul, inclusive. Mas ele já era o rei na perspectiva de Deus. O rei Davi e os seus companheiros puderam comer o pão consagrado aos sacerdotes, santificado apenas aos sacerdotes. Depois Jesus diz no versículo 5 que esses sacerdotes, eles trabalham aos sábados lá no templo, quebrando a lei, mas eles ficam sem culpa. E a conclusão de Jesus, os versículos 6 até 8 é: eu sou maior que o templo. Foi o que ele disse. E Jesus não é só maior do que o templo, Jesus é maior que o próprio rei Davi. Jesus é o rei de Israel. Jesus é o Messias, é o Cristo. Então Jesus, ele diz no versículo 8, é Senhor do sábado. Ele está acima de todas essas coisas. Ele é o dono. Senhor significa dono. Ele é aquele que define o que o Shabat significa. Ele define o que o sábado significa. E como Jesus define o sábado? Como ele interpreta o sábado para nós? Ele dá um exemplo a partir do versículo 9. A pergunta de Jesus é uma afirmação no versículo 12. No versículo 12, ele dá um exemplo do que se faz no sábado. É lícito nos sábados fazer o bem. O bem. Se nesse dia, ele cita uma coisa que acontecia. Se nesse dia, um animal seu precisa de socorro, você vai socorrer o seu animal. Uma pessoa você não socorre. Ele diz: a pessoa vale muito mais, um homem e uma mulher valem muito mais do que um animal. Aí para aqueles que são pais de pet, né, já ficam, não gostei muito não, né? Deus valoriza mais o ser humano do que o animal. O animal tem o seu valor, mas o ser humano tem mais do que o animal. E Jesus coloca essa incoerência diante dos que estão questionando ele. Então no sábado, você pode fazer esforço para salvar um animal, você também pode fazer para salvar uma pessoa, para fazer o bem a uma pessoa. Nos evangelhos, Jesus, ele lidou com o sábado dessa e outras maneiras. Por exemplo, nos evangelhos a gente lê que Jesus ensinava na sinagoga. Jesus também curou pessoas no sábado. Jesus expulsou demônios no sábado. Jesus comeu na casa dos outros no sábado. Ele saiu de onde estava, foi para a casa de alguém e comeu nessa casa. Jesus foi servido nessa casa. Jesus, como o texto que nós vimos aqui, ele autorizou, ele permitiu que seus discípulos também colhessem para poder comer. Então, guardar o sábado corretamente, porque Jesus nunca pecou, significa não fazer nada. Ou melhor, não significa não fazer nada. Para Jesus, guardar o sábado não era ficar dentro de casa se protegendo para não posso dar 10 passos porque senão já quebrei o sábado. Não, para Jesus, guardar o sábado era fazer o bem. Fazer o trabalho para Deus. Lembra o que Deus tinha dito no mandamento? 6 dias farás o teu trabalho, no 7º é meu. Por implicação, é o meu trabalho no 7º. Você vai trabalhar para mim, você vai fazer a minha obra, a obra do Pai. Até porque o próprio Jesus, em João 5, versículo 17, quando ele é confrontado no sábado, ele diz: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. O próprio Deus continua trabalhando apesar
de descansar. Lembra, no 7º dia da criação, Deus parou. Mas não significa que Ele parou de trabalhar, Ele parou de criar. Deus continua trabalhando até hoje. E no sábado Ele também trabalha. E Jesus diz, e eu também continuo trabalhando. Então era isso que todo israelita deveria ter feito no 7º dia. Ao invés de ficar criando listas de regras do que pode ou não pode fazer naquele dia, eles deveriam parar de trabalhar para si mesmos, de buscar o seu próprio sustento, e deveriam dedicar-se a trabalhar para Deus, fazer o bem, fazer a obra de Deus nesse dia. Mas e quanto a nós? É a pergunta que a gente começa a fazer aqui, né? Tá bom, essa é a época do Novo Testamento, Israel, Jesus, tá aí nós. Como é que nós vamos lidar com esse dia? Será que a gente tem que guardar o sábado como Jesus guardou? Como algumas seitas cristãs guardam hoje em dia? Para responder, basta que você observe como os seguidores de Jesus lidaram com esse dia. Como os seus discípulos, os seus apóstolos lidaram com o sábado. E em especial tem um camarada que vale a pena a gente observar, que é o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo é denominado pelo próprio Jesus como o apóstolo aos gentios. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Então Paulo é quem ensina para nós o que a palavra de Deus significa e como é seguir Jesus, para quem é gentil. E o apóstolo Paulo, no livro de Atos, ele tem dá algumas dicas para a gente de como a gente deveria lidar com o sábado. Atos 16, por exemplo, a gente vê uma cena em que Paulo chega numa cidade onde não há sinagoga. Os judeus guardavam o sábado na sinagoga, eles iam para a sinagoga aprender da lei. Não tem sinagoga, o que ele faz no sábado? Ele observa que tem umas mulheres que vão para um rio, eles imaginam que elas estão indo lá para fazer uma reunião de oração, e eles se dirigem até esse rio, encontram essas mulheres e ele prega o evangelho para essas mulheres. Então, num sábado, ele se locomove, e ele não precisa ir para uma sinagoga, porque nem tinha naquela região, e ele prega. As mulheres se convertem, algumas se convertem. Em Atos 18, você tem um outro sábado, e Paulo lidando com o sábado de novo, mas no lugar onde ele estava havia sinagoga. E aí o que ele faz? Ele vai para a sinagoga, ali ele prega para judeus e gregos, porque era uma região em que não só tinha judeus. Essas pessoas vieram para estudar a lei, e é o que ele faz no sábado. Lembrando que para os romanos não havia o conceito de fim de semana, tá? Então o sextou, o romano nunca disse sextou, porque todos os dias eram dias de trabalho para o romano, e para quem vivia no império também. O final de semana é uma invenção recente na história e ocidental. Há países lá no Oriente em que o calendário é outro, eles não seguem os 7 dias da semana, e sábado vou fazer nada, domingo então melhor ainda, vamos assistir Faustão à tarde, nada disso. Isso é invenção recente. Então, esse é um dos motivos porque os judeus não eram muito bem vistos, né? Todo mundo trabalha todo dia, o judeu guardava o sábado, no sábado não trabalhava e se juntava na sinagoga, né? E Paulo no sábado ele fez isso também. No capítulo 20, Paulo visita uma igreja, e a igreja nessa época já era composta de judeus e gentios. E ele visita essa igreja que se acostumou a se reunir não no sábado, mas a igreja de discípulos começou a se reunir no domingo. É o primeiro dia da semana. Por que você acha que eles começaram a se reunir no primeiro dia da semana? Foi o dia que Jesus ressuscitou. Ele morreu na sexta, no sábado descansou no túmulo, e no primeiro dia da semana, no domingo, ele ressuscitou. E a igreja começou a se reunir justamente nesse dia, para cultuar a Deus, para aprender da palavra. Futuramente esse dia foi chamado de Dia do Senhor. Em latim, eu vou tentar falar em línguas aqui, Dies Dominus, que significa o Dia do Senhor. Futuramente essa expressão foi diminuída para Dominica, de onde vem domingo. Então domingo vem dos cristãos que chamavam o primeiro dia de semana de Dia do Senhor. O pagão nem sabe, mas ele gosta do domingo. Domingo é chamado de domingo por causa dos cristãos. Bom, diante de tudo isso, qual que é a opinião apostólica sobre esse assunto? Ela pode ser resumida em Colossenses. Eu quero que você abra sua Bíblia em Colossenses, por favor.
Colossenses capítulo 2. Esse é um dos textos que você deve grifar na sua Bíblia, marcar aí no celular, para debater com quem ainda acha que a gente tem que guardar o sábado. Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Colossenses 2, 16 e 17, a gente já vai ler. Vou dar só contexto para você aqui. Na igreja de Colossos, era uma igreja de gentios, não eram judeus. Havia falsos mestres que tinham se introduzido e estavam dizendo que os colossenses, para serem salvos, precisavam guardar os costumes e a lei de Moisés, os costumes dos judeus. Dentre esses costumes estavam as proibições alimentares e o sábado. Imagine isso, você se converteu a Jesus. Jesus não é nosso, ele é dos judeus, ele é o Messias dos judeus, ele acaba sendo nosso porque os judeus o rejeitaram. E aí nós queremos seguir a Jesus e obedecer a Deus. Como que a gente faz? Se Jesus era um judeu e ele guardava o sábado e não comia porco, como é que a gente faz esse negócio? Aí chegaram mestres na igreja e falaram: vocês têm que guardar a lei também, e os nossos costumes todos. Paulo escreve para eles. Paulo é o representante autorizado de Jesus. E olha o que ele diz nos versículos 16 e 17. Esses dois versículos, Colossenses 2, 16 e 17. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, shabats. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Paulo diz que o Shabat, o sábado e todas as outras cerimônias que os judeus guardavam e guardam eram sombras de Cristo. Cristo é a realidade. Essas coisas apontavam para Cristo, apontavam para a obra de Cristo. É isso que o autor de Hebreus nos explica. E aí é a última passagem que a gente vai abrir do Novo Testamento para entender o que o sábado significa. Hebreus capítulo 4. Versículos 1 a 3, olha o que dizem. Hebreus 4, 1 a 3. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, o Evangelho, exatamente como aconteceu com eles. Eles, o povo de Israel. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no Shabat, entramos no descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. O que o autor de Hebreus está dizendo? Que os que creem nas boas novas, os que creem no Evangelho de Jesus, entraram no descanso prometido por Deus. Aí, um pouco mais à frente, versículos 8 até 10, olha o que ele diz. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, olha o que ele diz no 9. Resta um repouso, um shabat, repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Esse descanso que nós já entramos não foi dado a Israel quando Israel entrou na terra prometida, porque haveria um repouso sabático preparado por Deus, para o qual o Shabat apontava. O sábado apontava para um dia em que o povo ia parar de trabalhar, ia dedicar todos os seus dias e toda a sua vida para Deus. E esse dia nós vamos chegar nele, novo céu e nova terra. Então, diante de tudo que nós lemos, 4 conclusões sobre o sábado. Primeira, dentre os 7 dias da semana, Deus queria que Israel reservasse o último, o Shabat, para fazer a sua obra nesse mundo. Nesse dia, o povo trabalharia para Deus e não para si. O povo falhou em fazer isso. Essa é a primeira conclusão.
Segunda, o sábado apontava para Jesus e o que Jesus iria fazer na cruz. Jesus iria nos redimir, Jesus nos daria o descanso de Deus. Cristo é o cumprimento pleno, definitivo do sábado. Terceira conclusão, através de Jesus nós descansamos das nossas obras. A gente não precisa mais fazer coisas para tentar chegar até Deus, cumprir sacrifícios. Não, Ele já fez tudo o que nós precisávamos. Nós descansamos por meio do trabalho de outro, Ele trabalhou por nós. E um dia nós vamos estar para sempre no descanso de Deus, no novo céu e na nova terra. E por fim, a quarta conclusão é que se Jesus já cumpriu o sábado por nós, e a igreja primitiva, os primeiros cristãos, eles deixaram de guardar o sábado, eles cultuavam no domingo, então também nós não precisamos mais guardar o sábado como um mandamento ou uma regra. Apesar de que tem alguns que ainda guardam o sábado, mas não tem fundamento bíblico. Pode fazer sentido na argumentação deles, mas eles não conseguem provar simplesmente pelo Novo Testamento, porque o Novo Testamento deixa claro que a igreja não fez isso. Bom, o que isso significa? Que o quarto mandamento a gente rasga da nossa Bíblia? Não, ele tem alguma validade para a gente. Chegamos na segunda parte, a aplicação. Então agora é hora de acordar. Você podia ter dormido na fundamentação, agora você acorda para a aplicação. Tá? Vamos para a segunda parte. Você vai ter que voltar para Êxodo, capítulo 20. Nós vamos nos concentrar agora nos versículos 9 e 10. Apesar de que o sábado apontava para o descanso que Jesus iria conquistar pelo seu povo na cruz, ainda assim, se a gente observar os detalhes desse quarto mandamento, a gente percebe que Deus está buscando resolver com ele pelo menos 3 necessidades humanas que todo ser humano tem, não só o povo de Israel, todos têm em todas as épocas. Primeira necessidade é a necessidade de trabalhar. Olha o que o versículo 9 Deus disse: 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Sempre foi plano de Deus que o seu povo trabalhasse, sempre. De onde surgiu o trabalho? Tem a piadinha, né? Quem fez o trabalho não tinha o que fazer, e aí criou o trabalho. Bom, quem fez o trabalho foi Deus. Primeiro ele começou trabalhando nos 6 primeiros dias. E depois de criar o homem e o jardim, Deus coloca o homem no jardim. Lembra o que Deus diz para ele? Primeiro, para que ele cultivasse e guardasse o jardim, ele não ia ficar fazendo nada lá. E depois ele tinha que dar nome aos animais. Deus criou o trabalho. Quando o homem peca, o trabalho agora fica mais difícil, porque a terra vai produzir espinhos, ervas daninhas. O homem vai ter que suar para conseguir o pão do trabalho na terra, mas ele ainda vai ter que trabalhar. Então, o trabalho ele é divino e ele é necessário, apesar de que desse lado do jardim, do lado de fora, ele é mais penoso. Certo? O apóstolo Paulo, em 2 aos Tessalonicenses, diz: quem quiser comer também deve trabalhar. Você quer comer, você precisa trabalhar. Não precisa trabalhar se não quiser comer, tá bom? Vive em jejum para sempre e aí não tem problema. Deus espera que o seu povo trabalhe. E é isso o que ele ordena no quarto mandamento. Você tem 6 dias para buscar o seu sustento. Pense na matemática do que Deus está dizendo aqui. São 168 horas hoje no nosso calendário, semanais, são 24 horas por 7 dias. Dessas horas, de 168, você tem 144 destinadas para você. Você tem 85% do tempo da sua semana para buscar o teu sustento. E aí Deus diz, o restante, a gente já fala sobre o restante. Mas só isso aqui já é fundamentação suficiente para que a gente perceba que nós precisamos de tempo para conquistar o nosso sustento. Ele não vai vir do nada para a gente vai ter que se mover, nada brota do nada. É preciso paciência, perseverança, dedicação ao trabalho. Isso aqui tem que incomodar você que é um crente desocupado, você que é um crente encostado, se é que você está aqui hoje. Vou pintar um cenário aqui. Sabe aquele crente que vive esperando receber a ajuda de alguém? Seja o Estado, seja a igreja. Preciso receber alguma coisa.
E aí não só vive esperando receber alguma coisa, mas não se esforça para ao menos tentar encontrar um emprego e se manter no emprego, né? Porque às vezes consegue, mas com aquela vontade de não trabalhar, ou porque aí não dura muito tempo no emprego, ou porque tem preguiça, ou porque é insubmisso, não se submete ao chefe, ou porque é incompetente mesmo, né? Não é um bom trabalhador. E aí joga a culpa em todo mundo, né? Ah, é o emprego, é o trabalho, é o chefe lá, é os colegas de trabalho, né? Melhor não, eles não me merecem, né? E aí vive pingando de emprego para emprego, nunca fica. O problema está onde? Está nas empresas ou está em você? O quarto mandamento confronta crentes desocupados ou encostados. Um cristão preguiçoso, um cristão molenga, que foge de trabalho, é um péssimo testemunho de Cristo para a nossa sociedade. Deus sempre desejou que o seu povo fosse marcado na sociedade como um povo trabalhador, até porque foi o que Deus sempre fez. Ele continua trabalhando até no sábado, e Ele continua fazendo isso. Aqui está a primeira necessidade suprida pelo quarto mandamento. É uma primeira forma de nós demonstrarmos gratidão por Cristo ter nos salvado. Trabalhe. Nós precisamos trabalhar. Mova-se. Você que quer que 2024 seja diferente do 23, busque o seu próprio sustento. Comece a se mexer. Talvez você vai ter que estudar, que ainda é pequenininho. Só tem isso para fazer. Só isso. E às vezes não faz. Você pode buscar se profissionalizar. Reclama do salário que ganha, reclama do trabalho que tem, mas o que você está fazendo para mudar isso? Não é só reclamar que vai mudar. Pare de depender dos outros. Se você puder, a gente sabe que tem pessoas que não podem, mas se você puder, Deus quer que você faça isso. Essa é a primeira necessidade que o Shabat, que o quarto mandamento queria suprir. Trabalhar. Nós precisamos trabalhar. Segunda necessidade. Parar. A primeira é trabalhar. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. A segunda, pare. Você precisa parar. Na segunda parte do versículo 10, Deus diz: nesse dia não faça nenhum trabalho. Nem você, nem os seus filhos, nem os seus escravos, nem os seus animais, nem estrangeiros. Ninguém deve trabalhar. Gente, aqui está mais sabedoria da parte de Deus para o seu povo. O povo deve trabalhar sim, mas isso não pode ser o seu maior motivo de viver. Como se a vida se resumisse a trabalho. Todo ser humano tem limites. Todos precisam descansar. Todos nós. Até o próprio Jesus fez isso. Eu vou citar 2 exemplos, não vamos abrir por conta do tempo, mas você lembra dessas cenas. Quando Jesus está caminhando para Samaria, quando ele tem a conversa com a mulher samaritana, é no poço de Jacó. O texto em João 4 diz que Jesus parou cansado da viagem. Jesus se cansou e parou. Ele podia ter dito: eu sou filho de Deus, vamos continuar. Vou parar. E os discípulos vão para o vilarejo comprar comida, porque ele também está com fome. Uma outra cena, em Marcos 4, está tendo uma grande tempestade. O que Jesus está fazendo? Está lá na popa do barco, dormindo tranquilamente. Para alguém dormir numa tempestade, acho que você já dormiu assim, não dormiu? Está caindo o mundo, a casa quebrando, gente gritando, você está tão cansado, você está apagado. Mas Jesus fez isso. Até mesmo aos sábados. Por mais que Jesus não guardasse os sábados como os líderes religiosos da época, Jesus separava tempo para ir para a sinagoga e participar de refeições com os judeus. Jesus parava as coisas que ele fazia regularmente. Era costume daquela época. O que tudo isso nos lembra? Nos lembra que nós precisamos parar. Deixa eu dizer, as nossas limitações físicas nos lembram disso todo dia. Por que você sente cansaço? Por que você sente dor nas costas quando vai pegar uma coisa? Não é só a idade, não. É o corpo dando mostras de que tem alguma coisa. Você não pode passar dos limites. Fraqueza, doença. Gente que só trabalha, quando fica doente, não sabe o que fazer, como lidar com a doença. Depender da ajuda dos outros, os outros precisam servi-lo. Não preciso fazer alguma coisa, não consegue ficar de pé. É o corpo dizendo: você precisa parar.
Você não é super-homem, super-mulher. Você é um ser humano, frágil. Como nós oramos no início, no Salmo 90, somos pó. A nossa não lembra disso. E tem uma coisa que, assim, você pode não ser doente, não ter dor nenhuma, está no pleno auge do vigor, mas você tem que dormir também. E não tem momento em que a gente está mais inútil que é quando a gente está dormindo. Não é? Você fica completamente desprotegido. A pessoa pode entrar na tua casa se não tiver um alarme, alguma coisa. Você está lá, você está dormindo. Completamente dependente de Deus naquele momento. Completamente inútil. Até para você mesmo. Porque se a gente tentar não dormir, a gente não consegue se descansar, né? Talvez você já tenha pensado nisso. Nossa, eu preciso ganhar mais dinheiro. Para ganhar mais dinheiro, eu preciso trabalhar mais. Então eu vou dormir menos. E aí você fica nessa, né? Vai tomando café, vai tomando aquele negócio que o caminhoneiro toma, né? Consegue descansar mais? Não, vai chegar uma hora que o corpo vai travar. O sono nos lembra que a gente precisa parar. Nós somos dependentes de Deus em tudo. Isso significa que, se por um lado nós devemos fugir da vida preguiçosa, e tem gente que foge do trabalho, ama a vida preguiçosa. Tem um oposto também, que tem gente que não para de trabalhar. E também está errado. Nem mesmo para comer. Não para repousar, não para refletir, só vai fazendo. Não para orar. O que isso provoca? Bom, é só para olhar para a nossa sociedade. A nossa sociedade não guarda o quarto mandamento. Pelo menos os princípios do que Deus está dando no quarto mandamento. Eu não precisaria falar sobre a nossa sociedade, mas eu quero destacar algumas coisas. Você percebe também. Uma ganância insaciável. Os homens não se fartam, eles querem mais. E aí, para conquistar esse mais, precisam trabalhar mais. E aí trabalham de dia e de noite, virando turno. E aí você tem longas jornadas de trabalho, você tem pouco tempo de descanso, e você começa a ter problemas sérios de saúde. Por exemplo, vou usar a terminologia que está na moda: depressão, burnout, o esgotamento. Você tem gente com exaustão, com crise de ansiedade, não consegue. Gente com insônia, porque trabalha, não consegue descansar, não para. E isso acarreta acidentes de trânsito. Quantas não são as notícias terríveis que a gente ouve falar de caminhoneiro que dormiu e pegou uma família que estava indo para a praia no ano novo? Acidentes de trânsito, erros médicos. O médico trabalha porque ele quer ganhar mais, precisa trabalhar mais. Ele está lá cansado, virando turno, comete um acidente, mata alguém. Desatenção no cuidado de crianças. Esse ano a gente teve pelo menos 2 casos de motorista de van, de escola, esqueceu a criança dentro da van. É o trabalho dele. Eu não estou dizendo que é porque ele não dormia. Mas há pessoas que se desatentam. A criança, você tem que estar aqui o tempo todo, né? E se você não descansa, você não vai conseguir cuidar de criança. Tem tantos outros exemplos. É claro, a gente precisa ser honesto e coerente. Eu não estou querendo falar para você sair do seu trabalho, a gente tem que ser pé no chão. Porque nem toda profissão oferece férias, por exemplo. Talvez você está no emprego, isso aqui seria o ideal, né? Chegar para o meu chefe e falar: ouve esse negócio aqui, lê esse texto aqui. Mas tem gente que não tem dia de descanso. Há quem precise trabalhar até mesmo na folga, porque há quem venda férias também, para complementar o sustento. A gente vai falar sobre dinheiro, não é nesse, é uma próxima mensagem. Mas eu quero deixar uma pulguinha atrás da sua orelha, senão um elefante. Ainda assim, nós precisamos parar. Eu não sei como é que você vai fazer isso, mas o quarto mandamento deixa muito claro: de alguma maneira você precisa parar. Você precisa parar para dormir bem, você precisa parar para cuidar da sua saúde física. Qual a última vez você fez uma caminhada? Qual a última vez você fez um abdominal? Saúde mental, dar risada. Você precisa parar para praticar um exercício, um esporte, ter tempo com a sua família, com amigos. Eu ouvi uma frase essa semana que eu achei maravilhosa.
Quem não tem tempo para amigos, não terá amigos. Se você não tem tempo para as pessoas, você sempre vai estar sozinho. Não tem tempo para sua família vai parecer um bando de estranho para você. Você precisa de tempo para orar, tempo para meditar nas Escrituras, ler livros. Eu não consigo ler. Você tentou? Você se disciplinou para isso? Você só vai conseguir fazer isso se você dedicar tempo para isso. É uma tarefa. Vou parar para ler. Você precisa de tempo para observar o belo, apreciar o belo. As redes sociais, as mídias, televisão, músicas, oferecem para nós o sujo, o imoral, o porco, o nojento. Nós estamos imersos nessa porcaria, nesse lixo. Você só vai conseguir sair, e aí a nossa mente fica presa e cativa a essas coisas. Você só consegue desligar, se você fechar a tela do celular, desligar a televisão, desativar aí as coisas, e começar a apreciar o belo. O que é o belo? Você pode olhar para a natureza que Deus fez, você pode olhar para uma criança brincando no quintal. Brinca com essa criança, conversa com essa criança, na sua simplicidade. Você precisa de tempo para apreciar o romance com a sua esposa, com o seu marido. Já não é mais a minha época. Então aprecie o romance de outro. Veja, olha que belo esse casal. Deixa eu pagar para vocês um jantar, porque eu acho vocês um casal lindo. Apreciar a beleza das coisas que Deus fez. Apreciar o alimento. Qual foi a última vez que você teve uma refeição que durasse mais de meia hora? Em que você come com pausa. Em que você sente o sabor. Você fala, nossa, que coisa gostosa. Tem banha de porco aqui, não tem? Pois coentro, né? Não gosto muito. Ou, nossa, que tempero maravilhoso. Eu percebo a diferença do arroz para o feijão. Eu percebo a diferença do tempero que foi colocado na carne. A carne está mais molinha hoje, por quê? Porque foi mais tempo cozinhando. Qual a última vez que você... Normalmente é assim, né? Coloca o prato aqui, ó, e engole a comida. Nós precisamos de tempo. Uma segunda necessidade suprida pelo quarto mandamento. Parar. Precisamos parar. Por fim, precisamos dedicar. É a terceira necessidade suprida no quarto mandamento. Além de tempos em tempos, temos necessidade de períodos de descanso. Respeitar a nossa necessidade. Se a gente não fizer isso, a gente vai quebrar. Se a gente não parar, a gente vai quebrar. Você pode sair por aqui dizendo, isso tudo pode ser verdade para esse bando de fraco aqui, eu não sou assim. E eu sou diferente. Vai lá. Vai lá, daqui 10 anos você volta aqui fala, e a gente conversa. Você vai quebrar, você vai ficar doente. Você vai fazer outras pessoas sofrerem. Porque pode ser que agora você não fique doente, mas no final da tua vida é outro que vai te carregar. Porque você se arrebentou. Isso se você não morrer mais cedo. E ainda você vai prestar contas a Deus de como você administrou o seu tempo. Além dessa necessidade de parar, nós temos a terceira, que é dedicar. O começo do versículo 10 diz assim: mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Algumas versões não trazem a palavra dedicação aqui. Talvez a sua não esteja aí, mas a ideia está aqui, é óbvia. Se Israel não vai se dedicar ao seu trabalho, ou melhor, nos 6 primeiros dias vai se dedicar ao seu trabalho. No sétimo vai se dedicar ao quê? A Deus. Você não vai se dedicar a você vai se dedicar a quem? A Ele. Nesse dia, Deus diz, vocês vão parar de fazer toda a sua obra e vão santificar o sábado. Vocês vão considerar o sábado diferente. Vocês vão separá-lo para mim. A gente já falou sobre o Novo Testamento. Jesus definiu isso como fazer o bem, fazer a vontade do Pai. Estamos juntos aqui? E isso é o que significa dedicar o sábado na perspectiva de Jesus e dos apóstolos. Deus espera que o seu povo se dedique não somente aos seus próprios interesses, mas aos interesses dele. E Deus espera que o seu povo separe tempo na sua agenda para isso. Ao longo da história, os cristãos têm se dividido sobre como fazer isso. Tem normalmente 3 perspectivas. A primeira
guardar o sábado no 7º dia. Tem gente que faz isso ainda, como Israel deveria fazer. Mas, de novo, não tem fundamentação no Novo Testamento. A segunda opção é guardar o sábado, como Israel guardava, mas no 1º dia, não mais no 7º. Não muda muita coisa, só muda o dia. Continua guardando como uma lei, um mandamento, só que no domingo, que é o dia do Senhor. De novo, não tem fundamentação do Novo Testamento. A terceira opção, que é a mais equilibrada e a mais provável, é dedicar o dia do Senhor, o domingo da ressurreição, para adorar a Deus, para servir a Deus, sem que isso seja uma lei, um mandamento. Isso é o que parece mais coerente com o Novo Testamento. Então, sem esse peso de, se não fizer, está quebrando o mandamento. O que isso significa para nós? Bom, significa que nós precisamos dedicar parte do nosso tempo, do tempo que Deus nos deu, nos concede. Parte desse tempo nós devemos dedicar a Ele. E dedicar aquilo que Ele considera importante. Considere o dia do Senhor como o dízimo do seu tempo. A melhor parte do seu tempo. O melhor dia da sua semana. Não é o último dia da sua semana, é o primeiro dia da sua semana. Você está dedicando o primeiro dia da sua semana para Deus. Isso passa, sim, por nós considerarmos e separarmos um tempo todos os dias para orar, para meditar na Escritura. Porque nem só de pão vive o homem. Você come pão só de domingo? Sim ou não? Arroz, feijão, macarrão. Você se alimenta só de domingo? Então por que você abre a Bíblia só no domingo? Porque Jesus disse que nem só de pão, e a lei dizia isso, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. No mesmo dia que você come comida física, você tem que comer comida espiritual. A palavra de Deus, você tem que ter tempo para isso. Senão você vai morrer de fome. Passa por separar tempo diário, mas em especial, nós precisamos separar tempo na semana para estar junto com o povo de Deus, para realizar a obra de Deus nessa terra. Nós temos de nos reunir como igreja, e nós fazemos isso em encontros durante a semana. Os grupos de discipulado estão voltando. Em fevereiro nós voltamos. Se você não participa, mais um desafio para você. Tempo com o povo de Deus. E, em especial, nós nos reunimos no domingo, no dia do Senhor. E nós também devemos nos envolver com o serviço, com o ministério do Reino de Deus. Fazer o bem, a obra do Pai, abençoando, servindo a nossa comunidade, servindo a Igreja de Jesus, abençoando também o nosso bairro, a nossa cidade. Eu quero que você pense um pouquinho comigo. Dedicar tempo a Deus, com devoção, em culto, serviço, é um mecanismo de defesa. Dedicar tempo a Deus, para cultuá-lo, para servi-lo, é um mecanismo de defesa que Ele mesmo nos deu. Quer saber como? Quando você separa tempo para estar com o povo de Deus, cultuando, para servir em algum ministério, você se lembra, se não se lembra agora, você vai começar a se lembrar. Primeiro, de que você não é desse mundo. Quando nós nos reunimos com o povo de Deus, quando nós participamos da ceia, hoje não tem, semana que vem vai ter. Quando nós cantamos a Ele, quando nós ouvimos a Sua palavra, nós lembramos do sacrifício de Jesus e nós olhamos para a eternidade, nós vamos para lá, nós não somos aqui. O estar junto com o povo de Deus nos lembra disso. Segundo lugar, separar tempo para Deus nos lembra de que nós não vivemos apenas para nós mesmos. 6 dias farás o seu trabalho, no 7º é o meu trabalho, é o que eu quero de você. Então nesse dia eu me lembro, eu não vivo para mim, eu vivo também para me relacionar com Deus e me relacionar com os outros, amar a Deus e aos outros, servir pessoas. Enquanto sirvo pessoas, sirvo a Deus. Dedicar tempo para Deus nos faz lembrar, em terceiro lugar, de que o trabalho não é um fim em si mesmo. Se você só trabalha, não tem tempo para o povo de Deus e para Deus na sua semana, você está cego como os descrentes. Como se o dinheiro, a carreira, as posses fosse o objetivo da vida. O propósito da vida, não é. Em quarto lugar, dedicar tempo a Deus nos faz lembrar que a perseguição ou a provação
não duram para sempre. Se você é como eu, normalmente quando nós estamos com o povo de Deus, nós sentimos alívio, não é? Alívio. Alívio. Problemas em casa, problemas familiares, e aqui a gente tem alívio. Perseguição, gente que está querendo fazer você cair, aqui você tem alívio, você é seguro. Eu estou com o povo de Deus aqui. Aqui não tem gente criando armadilha para mim, não é possível. Quero crer que aqui tem gente que me ama. Alívio da opressão maligna. Satanás assolando durante a semana. Você está sozinho, tentando enfrentar a batalha quando você está aqui. Ouse entrar aqui, diabo. O povo de Deus está aqui, reunido. Alívio da opressão maligna. Alívio da tentação. Você passou a semana inteira tropeçando naquele pecado desgraçado que não sai da tua vida. Senhor, me ajuda. Você está aqui na igreja, pelo menos você não vai praticar ele aqui agora. Alívio. Alívio. Em quinto lugar, dedicar tempo para Deus nos lembra de que um dia nós vamos ter isso por toda a eternidade. Toda a eternidade. O culto, o serviço a Deus nesse mundo é um treinamento para aquilo que está por vir. Nós estamos ensaiando para quando estivermos diante de Deus no céu. Agora deixa eu dizer, quem se priva de dedicar tempo para Deus, está fadado a se esquecer dessas coisas. Se a semana te engole, se as demandas te atropelam, e você não considera essas coisas, você vai acabar perdendo a esperança do Evangelho. Você vai viver como um pagão, mesmo tendo fé em Jesus. Essa é a terceira necessidade humana suprida no quarto mandamento. Dedicação. Precisamos dedicar tempo para Deus e para a sua obra. Deus certamente merece o melhor do nosso tempo. Amém? Essa foi a primeira reflexão sobre a mordomia cristã, a mordomia do tempo. Gostaria de convidar você a orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vou fazer a minha oração baseada em Hebreus, a continuação do texto que a gente leu durante a exposição. Hebreus 4, 14 ao 5, 2. Deus, nós te damos graças, porque Jesus, o seu Filho, é o nosso grande sumo sacerdote, que adentrou os céus. E nós queremos guardar firmes a nossa confissão. Porque esse sumo sacerdote que está à destra do Senhor, não é um sumo sacerdote qualquer, ele se compadece das nossas fraquezas. Jesus se compadece da nossa falha em administrar bem o nosso tempo. E ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Ele sabe o que a gente passa, mas ele nunca pecou. Portanto, nós podemos nos aproximar do trono da graça com confiança. Por causa do que Jesus fez por nós, Senhor, nós te damos graças por isso. E ao nos aproximarmos por causa do sacrifício de Jesus, nós recebemos misericórdia, nós encontramos graça para ajuda em momento oportuno. E o momento oportuno é saber administrar melhor o nosso tempo. Querido Jesus, sabemos que o Senhor é capaz de se compadecer de nós, ignorantes, nós que nos desviamos do caminho. Por isso clamamos pela tua compaixão. Perdoa-nos por não tratarmos o tempo como deveríamos. Ajuda-nos a santificarmos não só o dia do Senhor, mas cada minuto, cada segundo de vida que temos, e dedicarmos à obediência da sua palavra. E essa obediência não é um peso, ela é prazerosa.
porque ela nos faz desfrutar do melhor dessa vida. Livra-nos de nós. Nos encha de Ti, por favor, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.